Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a falar com vocês hoje aqui, conversar com vocês sobre razão. A palavra razão vem da palavra latina ratio, que significa divisão. A razão é uma divisão entre dois números. São exemplos de razões: 3/5, 4,5 dividido por 2, são razões. Tipo de razão: nós temos a razão direta, a razão dá um quociente constante. Por exemplo, você pegar aqui, ó, 2 dividido por 1, 4 dividido por 2, 6 dividido por 3 dá quanto? Está sempre, ó, 2 dividido por 1, 4 dividido por 2, 6 dividido por 3, sempre dá 2. E temos a razão inversa. O produto em dois valores correspondentes é igual a 1. Observem que eu tenho duas razões, a razão 5/8 e a razão 8/5. Se você fizer o produto entre elas, vai dar 1. 2/5 e 5/1000. Se você fizer o produto entre elas, vai dar 1. Vamos ver o exemplo aqui de aplicação de razão. Aqui, quando a gente fala em escala, nós estamos falando de escala de quê? Escala de mapas, ou qualquer tipo de escala. Mas aqui eu fiz escala de mapa. Eu tenho a distância em centímetro, do tamanho do papel. A distância real, colocada também na mesma unidade, em centímetro. Então aqui ficou a razão entre 5 centímetros e 15 quilômetros, que ficou 5 centímetros por 1.500.000 centímetros. Isso aqui dá uma razão de 1 para 300 mil centímetros, ou seja, 1 para 300 metros, ou 0,3 quilômetros. E o que a gente chama de escala? É a razão entre o comprimento de um desenho dele e o correspondente comprimento real de grande na mesma unidade. Aqui a escala, por exemplo, a escala de 1 para 150 milhões. Cada centímetro aqui está valendo o quê? 1.500 quilômetros. Razões podem ser entre grandezas de mesma natureza, se é a mesma unidade, ou de natureza diferente. Por exemplo, aqui, ó, eu fiz a área de duas figuras, figura 1 e figura 2. 2.400 centímetros, 12.000 centímetros. Eu fiz a razão entre ela deu 1/5, mas está na mesma unidade. Tá certo? Pode ser fazer também com área de área de trave, de campo de futebol. Agora aqui, por exemplo, unidade diferente, velocidade média, razão entre espaço e tempo, metro e segundo. Aqui a densidade demográfica, total de habitantes por área em quilômetros quadrados. A proporção. O que a gente chama de proporção? É a igualdade entre duas razões. Por exemplo, eu tenho aqui a razão entre a idade de Ana e Bia é de 3/4. Sabendo que Ana tem 12 anos, quantos anos tem Bia? Certo? Ó, aí B é 3/4. Estou sabendo que a razão entre as idades é 3/4. Aí eu botei 12 sobre B, que vai ser exatamente a idade de Bia. Se eu fizer produto do meio igual a produto do sistema, eu vou obter que Bia tem de 16 anos. Tá certo? A Ana tem 12 e a Bia tem 16. Você observa que eu fiz uma proporção. A propriedade fundamental da proporção, ou das proporções, que diz o seguinte: quando você tem a proporção A sobre B igual a C sobre D, o produto dos meios é igual ao produto dos sistemas, ou seja, C vezes B ou B vezes C é igual a A vezes D. Isso é a propriedade fundamental das proporções. Como é que a gente chama de, o que eu chamo de grandeza diretamente proporcional? Então, duas grandezas, elas são consideradas diretamente proporcionais quando a razão entre os dois valores da primeira é igual à razão entre os dois valores correspondentes da segunda. Por exemplo, aqui eu tenho 1 quilo, preço é 2. 2 kg, preço é 4. 3 kg, preço é 6. Se você fizer 2 dividido por 1 dá 2, 4 dividido por 2 dá 2 e 6 dividido por 3 dá 2. Então, o quociente é constante. Isso aqui você tem uma razão direta. E o que a gente chama de grandeza? Tudo que pode ser medido ou contado. Isso que a gente chama de grandeza. Quando é que eu tenho grandezas inversamente proporcionais? Duas grandezas são inversamente proporcionais quando a razão entre dois valores da primeira é igual ao inverso da razão entre os dois valores correspondentes da segunda. Ou ainda, os produtos dos valores da primeira coluna pelos valores correspondentes da segunda coluna são iguais. Então, se eu pegar 20 dividido por 60 e botar multiplicando 12 sobre 6, tá aqui, ó, 20 dividido por 60 vezes 12 sobre 6, isso aqui dá 1. Mas se eu fizer o produto, ó, 30 vezes 12, 60 vezes 6, 90 vezes 40 e 120 vezes 30, dá sempre o mesmo valor, que é 360. Isso caracteriza grandezas
que são inversamente proporcionais. A regra de 3 simples, o que eu chamo de regra de 3 simples? Os problemas que envolvem duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais podem ser resolvidos por meio de um processo denominado regra de 3 simples. Certo? Então, duas grandezas diretas ou inversamente proporcionais podem ser resolvidos os problemas por meio de um processo denominado regra de 3 simples. E o que a gente chama de regra de 3 compostos? Os problemas que envolvem mais de duas grandezas direta ou inversamente proporcionais podem ser resolvidos por meio de um processo denominado regra de 3 compostos. Neste vídeo eu não vou tratar nem de regra de 3 simples, nem de regra de 3 compostos. Nas próximas aulas eu vou tratar disso. Eu vou deixar aqui para vocês uma listazinha de exercícios sobre divisão de números diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Na primeira questão eu digo assim: divida 24 em 3 partes diretamente proporcionais, a 1, 2 e 3. Na segunda questão eu digo, divida 45 em partes proporcionais, a 5 e 10. Terceira questão eu digo, reparta 28 em partes diretamente proporcionais, a meio e 3. Na quarta questão eu digo, divida 123 em partes inversamente proporcionais, a 6, 8 e 20. Na quinta questão, dividiu-se uma certa quantia entre 3 pessoas, em partes diretamente proporcionais, a 4, 5 e 6. Tendo a primeira recebida R$600, quais são as partes das outras duas? Muito bem. Sexta questão, repartir 444 em partes inversamente proporcionais, a 4, 5 e 6. Sétima questão, dividir 380 em partes inversamente proporcionais, a 0,4, 3,2 e 6,4. 8. Dividir 560 em partes diretamente proporcionais, a 3 quintos, 6 quartos e 7 meio. Gente, esse é o exercício que eu vou deixar para vocês e eu quero receber até o dia 1º de julho de 2020. Um abraço a todos, Deus seja louvado em nossas vidas.